Prontinho, Bom, pode começar. obrigado. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Nós vamos hoje para a segunda aula de estabilidade e segurança em taludes e barragens. Nossa primeira aula foi sexta, é bom que está bem recente aí na memória de vocês. A gente vai, só recapitulando, né, o finalzinho da última aula, a gente estava falando sobre o PAI, que é o plano de ação de emergência, ou plano de atendimento à emergência, né, você vai ter essas variações na nomenclatura, né, é aquele documento onde tem o procedimento, um passo a passo, uma estratégia do que deve ser feito caso tenha alguma emergência com envolvimento de barragem. Como eu falei com vocês na aula passada, toda a indústria que faz uso de barragem, depois daqueles ocorridos que tiveram lá em Mariana, Brumadinho, né, a lei ficou mais rígida e todo empreendimento que tem barragem agora, né, é obrigatório fazer esse plano de ação de emergência. Antes também era, né, estava na lei para ser feito, mas não era tão cobrado. Atualmente, ele é mais cobrado, ele é revisado, e entra até a questão de simulados aí de rompimento de barragem. Só para relembrar, né, ele tem como objetivo identificar e analisar situações de emergência dentro, né, das questões de barragem, não somente emergência com rompimento de barragem, tá, pessoal? Né, que a gente pensa só naquele caso mais gritante, aquele caso mais grave, né? Mas vai ser qualquer tipo de emergência, né? A gente vai ver na aula de hoje, por exemplo, que uma barragem ela não cai de uma hora para outra, ela avisa, né? E ela avisa várias vezes que vai cair. E tem como evitar, a maioria das vezes você consegue evitar, se tiver com os procedimentos em dia, com o monitoramento em dia também. Estabelece ali procedimentos para notificação, né? Atualmente, todo monitoramento ali da barragem tem que ser feito um relatório encaminhado para os órgãos responsáveis por isso, né, para estar mapeando e verificando a situação de todas as barragens. Inclusive, aqui na nossa cidade, nós temos bastante, por causa das mineradoras que nós temos, eles têm que estar informando para o governo, para que ele possa ser passado para a população, qual que é a situação das barragens, né? Fazer teste, verificar. A empresa aqui de Araxá, que trabalha com nióbio, está, né, com o processo de fazer uma barragem que vai ser uma das maiores do mundo, né? A gente lá tem uma já que é muito grande, e agora eles já estão, né, construindo outra. Inclusive vai pegar uma área bem grande ali, né, da empresa. Tudo isso aí, pessoal, envolve anos para ser feito, né? Eles vão ficar aí dependendo, uns 8 anos para fazer todo o processo, desde o início, porque para construir uma barragem você precisa estar fazendo o licenciamento ambiental, precisa estar fazendo o estudo do impacto ambiental dessa barragem, e toda a área que for desmatada para ser feita a barragem, você precisa estar recuperando aquela área igual mais 30%. Então, se lá for, pelo que eu estava conversando, parece que eu não lembro se é 1 milhão, uma coisa assim, de metros quadrados. Então, ela vai ter que recuperar, manter uma área de preservação permanente de 1 milhão mais 300 mil, que seria os 30%, ok? Continuando aqui no PAI, né, ele vai desenvolver uma estratégia para alertar as comunidades, entra aí parte de sirene, né, inclusive foram colocadas sirenes nas fazendas próximas aonde, se tiver um rompimento de barragem, vai chegar rejeito, né? E essa sirene tem que ser testada, né? Inclusive, eles pagam uma espécie de um aluguel, né, para o dono da fazenda por estar colocando aquela sirene ali. Indicar rotas de fuga e os pontos de encontro, né, e informar para a população sobre isso, sobre onde fica esse ponto de encontro, qual ponto de encontro que vai procurar, e estabelecer ações, né, juntamente aí com a prefeitura e Defesa Civil. Hoje a gente vai falar um pouquinho, né, dentro do conteúdo das páginas que foram separadas, de operação, manutenção e inspeção das barragens, né, o chamado OMI, né, a condução de uma barragem,
A manutenção, isso daí deve ser sempre feito de forma que você vai garantir um nível de segurança aceitável. Para construir uma barragem, eu utilizo o fator de segurança. Um fator de segurança para que eu possa confiar na estabilidade dessa barragem, porque a mineração vai acabar, né? Eu tenho uma mineradora, eu vou parar de utilizar aquela barragem, eu vou parar de fazer a atividade de mineração, mas a barragem vai continuar lá, certo? Eu vou descaracterizar ela, mas vai sobrar resíduos, vai sobrar o impacto ambiental que teve. Então, eu preciso construir uma barragem que vai resistir, né, o máximo de tempo possível e manter seguro. Manter em segurança tanto as pessoas quanto também a fauna e a flora do local. Então, eu tenho esse OMI. A gente vai ver até que tem um manual, né, de OMI de barragens, de operação, manutenção e inspeção. Como eu vou operar, para que eu tenha uma vida útil dessa barragem alta, vida útil dela é a vida que ela tem, é a quantidade de tempo que ela poderá ser alimentada com rejeito, né? E eu vou ter que ter estabilidade depois do descomissionamento dela. Descomissionamento é quando eu paro de utilizar. A manutenção, né? A manutenção dela tem que ser feita regularmente e inspeção. Como é que eu vou saber se precisa de manutenção se eu não estiver verificando? Então, eu preciso fazer essas verificações de segurança direto aí, que é a parte de inspeção. Técnicos em mineração trabalham na operação, na manutenção, na inspeção dessa questão aí de barragens. Já vi muitos técnicos trabalhando com a parte de monitoramento, né? Eles que dão volta, utiliza drone, faz medição lá das barragens. Aqui é o manual de OMI. Ele tem ali a documentação de operação, manutenção e inspeção para cada tipo de barragem. Lógico que, né, algumas barragens são mais específicas, mas ele dá uma orientação boa. Inclusive, a apostila de vocês, né, é meio que focada nesse manual de segurança e inspeção de barragens. Ele está na rede, certo? Eu deixei aqui o link, depois se vocês quiserem baixar. Ele é um artigo, né, ele é interessante de ler. Vocês vão ver que tem bastante coisa na apostila que foi retirada dele, né? Ele dá um geralzão sobre barragem, manutenção, né, operação e inspeção das barragens. Deve ser mantido aí todos os registros, né, adequados sobre a barragem, né? Primeiro dado que a gente precisa estar sempre verificando são os dados hidrometeorológicos. O que é isso? É dado de chuva, a quantidade de chuva que tem na região. Isso daí eu vou precisar estar medindo. Não sei se vocês já viram aqui, esse aqui é um pluviômetro. Ele mede a quantidade de chuva de um certo local, né? Ele é marcadinho aqui, ele fica lá no tempo, né? E a quantidade de chuva você mede por milímetros aqui. Aí fala, choveu tantos milímetros. É com esse pluviômetro que a gente verifica a quantidade de chuva. Quanto mais ele encher, né, ele fica num lugar aberto, ele vai captar a água ali, as gotinhas que caírem dentro dele, não vai ter nenhuma calha, nem nada para alimentar ele, é a água que cai naturalmente. E quanto mais chove, mais ele enche. Então, quanto mais chover, né, mais vai ter aqui enchimento desse equipamentozinho, né? Vocês já devem ter visto aí nas reportagens quando fala, vai chover 10 milímetros, vai chover 5 milímetros, né? É medido por esse pluviômetro. E são feitos aí gráficos com a quantidade de chuva das regiões, né? Nesse gráfico, coloca aqui a quantidade de chuva que teve em cada ano, aqui 2013, 2014, 2015, né? E os meses do ano. Porque tem meses que vai chover mais, tem meses que vai chover menos. E a minha barragem não tem como eu deixar ela na chuva ou tirar ela da chuva, né? Ela fica fixa ali naquele local. Então eu preciso estar verificando os dados hidrometeorológicos daquela região para eu ter uma base quando eu for construir a minha barragem, quando eu for manter a minha barragem. Não sei se vocês vão lembrar da aula passada, né? Feito aquele estudo lá da chuva decamilenar,
né? Você faz uma progressão de quanto vai chover em volume em 10 mil anos, né? Para que aquela barragem suporte, certo? O problema é que o clima está uma loucura. O ser humano está acabando com o meio ambiente, né? A gente está fazendo tudo de errado que dá para fazer, o ser humano está fazendo, e o clima está respondendo, né? Antigamente você tinha época de chuva, época de calor, época de frio. Hoje em dia não tem mais. Teve ano, uns 2 ou 3 anos atrás, quase não choveu aqui em Araxá. Esse ano já choveu pra caramba, né? A gente está em fevereiro e já choveu muito aqui na cidade, então não está tendo mais esse equilíbrio. É por isso que a maioria, né, dos problemas que tiveram com barragem, além da falta de manutenção, foi alto volume de chuvas. As barragens que caíram, né, elas romperam por alto volume de chuva, né, e falta de manutenção e inspeção adequada, né? Ela não suportou, foi construída num local, né, que poderia ter sido em outro, ela ficava acima da cidade ali. Então, quando ela rompeu, né, todos os rejeitos desceram ali para aqueles vilarejos, para aquelas cidades, levando tudo, né? Não é ideal montar uma barragem acima, o ideal é que vá sempre abaixo. Aqui só para ilustrar para vocês, eu peguei aqui o nosso gráfico de precipitação daqui de Araxá. Precipitação é chuva, tá, pessoal? Então, esse gráfico aqui está mostrando o ano passado, né, de janeiro até dezembro, a quantidade que choveu, né? Aqui dá para ver, ó, que finalzinho do ano e comecinho do ano chove mais aqui em Araxá, onde está a sede da Politécnica, né? E aqui no meio do ano, para a gente, é o período de seca, é quando chove menos. Então, a gente consegue pegar esses dados, hoje em dia, facilmente na internet. Antigamente, que não era tão fácil, né, ainda tem, tá, pessoal? Mas toda mineradora tem ali uma estação meteorológica, para poder estar verificando. Tem o pluviômetro, vai ter medição de temperatura, de umidade do ar, né, até para manter a qualidade ali, porque tudo que acontece numa cidade que tem mineradora, a culpa é da mineradora, né? Vocês já devem ter visto isso daí. Qualquer coisa que acontece na cidade, a culpa é da mineradora. Então, a mineradora precisa estar sempre ali emitindo relatórios, fazendo medições para comprovar que a operação dela não está prejudicando o meio ambiente da forma que as pessoas acreditam. A mineração, ela é, às vezes, muito mal vista porque o impacto é muito visual. Quando você chega numa mina e olha, né, o impacto é visual. Você vê aquele buraco, você vê aquele tanto de material que foi remanejado, que foi movimentado, assusta, né? Já você vai em outras indústrias, outros setores produtivos, não assusta tanto. Mas, às vezes, muitas das vezes, eles estão poluindo e degradando mais do que a mineração. A mineração, ela segue ali as leis rígidas, né? Toda a legislação para ela poder operar. E se ela não seguir, ela não opera. Já outros empreendimentos, alguns, a fiscalização não é tão eficiente quanto são fiscalizados aí as mineradoras. Voltando aqui no nosso gráfico, né, só para ilustrar mesmo, tem a temperatura máxima, a temperatura mínima, porque a questão da temperatura também vai alterar. Mas como assim, professor? Né? Como é que vai? O que a temperatura vai ter a ver com a barragem? Por causa da evaporação, né? Lembrando que a nossa barragem da mineração, ela vai ser, na maioria das vezes, uma barragem de rejeitos. Esse rejeito, ele vem em forma de polpa, que é água mais sólidos, certo? Então, se eu tenho um tempo mais seco, um tempo mais quente, eu vou aumentar a minha taxa de evaporação. Então, vai evaporar mais a água e vai sobrar mais o sólido. Já quando a temperatura está mais fria, não vai evaporar tanto. Aí entra aquele ciclo da água, ciclo da chuva. Se evapora muito, gera muitas nuvens, né? Com a evaporação vai chover mais naquele local. Chove mais próximo das barragens do que longe das barragens, por causa dessa evaporação, ok? Então, até a temperatura aí vai influenciar. Então, é necessário esses estudos hidrometeorológicos, porque além da água,
né, da quantidade de água, de chuva, eu também vou ter que estar verificando ali a questão de temperatura, taxa de umidade, de evaporação dali das proximidades. Quando eu construo uma barragem, eu modifico, né? Eu vou elevar a porcentagem de umidade daquele local, eu vou tirar alguns animais dali, né? Alguns animais vão ter que se mudar, né? Porque não vai ter o habitat dele ali mais. Então muda ali toda uma dinâmica, né? Como alguns bichinhos já vão embora, aqueles que se alimentam dele vão ter que procurar em outro lugar. Então você tem uma alteração, né, no ambiente ali quando você constrói uma barragem. Tinha uma barragem na China, que o pessoal construiu há uns anos atrás aí, que eles estavam falando que ela era tão grande que ela estava até influenciando na questão do centro de gravidade da Terra lá, não sei se vocês viram, né? Eu não cheguei a acompanhar muito, depois eu vou dar uma verificada, trazer para a próxima aula para a gente ver, porque ela é uma das maiores barragens. Então, ali acumulou muita água, muito peso num local só. Então, estavam falando que ela estava ali, influenciando até na rotação do planeta. Depois eu vou ver se isso é verdade, trago para a próxima aula para a gente discutir. Alguma dúvida até aqui? Não, tranquilo. Tranquilo? Podemos continuar, então? Bora lá. Também, além dos registros hidrometeorológicos, a gente precisa estar registrando ali mudanças nos procedimentos de operação. Na barragem de rejeito, pessoal, ela vai acompanhar o meu processo. Eu construo uma barragem, planejo ela para ela durar ali, ter uma vida útil de 50 anos. Estou exagerando, vamos lá, 10 anos. Então eu tenho uma barragem ali para 10 anos, beleza? Só que aí a minha produção aumenta. Eu produzia 10 toneladas por hora de rejeito. E eu vou subir ela para 15 toneladas por hora. Então, essa vida útil que eu tinha planejado para minha barragem de 10 anos, ela vai diminuir. Porque a vida útil da barragem, pessoal, é a capacidade. Ela tem uma certa capacidade. Quando ela encher, acabou. E eu não posso esperar ela encher para já procurar começar o processo para abrir outra. Então, isso daí tudo é calculado, é planejado. Então, eu fiz uma barragem ali, eu planejei ela para 10 anos, mas eu aumentei a minha produção, ela não vai durar 10 anos. Ela vai durar 7, ela vai durar 8. Então, eu vou ter que começar com a parte de licenciamento ambiental, com a parte de papelada, antes do que eu tinha previsto, para abrir outra. Tem mineradora que separa produtos, né? Por exemplo, nossa região tem muita magnetita. A magnetita aqui para nós é o rejeito, atualmente ele está sendo utilizado já, né? Mas era considerado um rejeito, então tem mineradora que separava a magnetita do rejeito lá da usina, né? A magnetita era um tipo de rejeito e o rejeito que saía lá da flotação era outro. Já tem outra mineradora que coloca tudo junto. A barragem de rejeito delas é barragem de rejeitos. Tudo que é rejeito, que é considerado rejeito, eles colocam lá. Não faz essa separação. Então depende do tipo. Às vezes eu fazia essa barragem para tudo, e agora eu vou começar a vender a magnetita, eu vou ter que alterar o processo. Vai ter mudança no procedimento, né? Vai fazer diferença? Vai. A magnetita, quem fez mineralogia vai lembrar aí, é um mineral mais pesado, porque ele é um mineral de ferro. Então, ele vai decantar mais rápido, ele vai ajudar ali na parte de compactação daquela barragem, porque a magnetita ela é pesada, ela empurra o sólido para baixo, fazendo a água deslocar para cima. Se eu deixo de colocar magnetita nessa barragem, eu vou ter uma água mais turva, uma quantidade maior de material boiando ali, certo? E vai ser mais difícil recuperar a água. Se eu coloco um mineral mais denso ali, ele ajuda nessa parte aí de decantação e clarificação da água que fica ali superior. Então, se eu mudar o meu procedimento de operação, vai mudar até a forma que eu tenho que. A forma não, né? Mas vai mudar ali, por exemplo, a frequência de manutenção, a frequência de inspeção, porque foi projetada para receber um certo material, um certo volume. Se eu mudar a operação, eu vou ter que
trabalhar ali na parte de manutenção e inspeção para manter ela, garantir que ela fique segura com essa mudança. Eventos, condições ou atividades não usuais, né? Por exemplo, choveu demais, já é um alerta, já abre um alerta, né? Quando o Ministério de Defesa Pública aí manda lá aquele sinal amarelo, sinal vermelho, né? Porque vai chover muito, por exemplo, né? O pessoal que trabalha com barragem já fica ali, né? De orelha em pé, já sabe que vai ter que monitorar mais de perto, que verificar mais de perto, porque chuva em alto volume aumenta aí a possibilidade, né? Aumenta o risco de ceder uma barragem, principalmente na mineração, porque nossas barragens, né, são feitas ali de estéreo, feito de material não consolidado, ok? Devem ser mantidos também aí, ó, as instruções de serviços e operações fornecidas pelos órgãos regulamentadores. Quais são esses órgãos regulamentadores das barragens? A gente vai ter vários. Alguns exemplos aqui, ó. Agência Nacional das Águas, ANA, porque eu vou estar trabalhando com água, certo? Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, nesse caso aqui é mais para barragem de hidrelétrica mesmo. O nosso DNPM, Departamento Nacional de Produção Mineral, e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, que é o IBAMA, né? Porque eu tenho toda uma questão ambiental ali. Então, as instruções, os serviços e operações vêm desses órgãos que são responsáveis aí, né, pela fiscalização, pela liberação da atividade e a manter ali a barragem. Além disso, eu vou ter ali registrado leituras e gráficos da instrumentação, né? Atualmente, a tecnologia, né, ajudou muito na parte aí de monitoramento de barragem, então eu preciso estar ali verificando esses gráficos, né, que os equipamentos já liberam para a gente. Dados ali, se não, medição, por exemplo, de tremores, se está tendo algum tremor, medição de nível, se o nível está alto, se o nível está baixo, ok? Medição de umidade do ar, tudo isso daí, né, entra aí nessa leitura de gráficos. Todos os dados do projeto, incluindo ali possíveis modificações e revisões, inspeções, os relatórios de reavaliação da barragem, né, lembrando da aula passada ali, né, mais ou menos de 5 em 5 anos eles precisam estar fazendo esse relatório de reavaliação, dependendo, né, da gravidade ali de ruptura dessa barragem, e o histórico cronológico da estrutura. Eles vão fazendo medições, verificando se a estrutura está confiável e vai fazendo o histórico dela, ok? E o registro fotográfico, né? Agora o registro fotográfico é mais aéreo, né? Tiram muito foto por cima ali, e também, né, vai ser utilizado um registro mais próximo, por exemplo, se vê que aqui está tendo alguma diferençazinha, uma fissura, né, uma suspeita de deslocamento de material aqui, você vai guardar com registro fotográfico para poder acompanhar, né, às vezes é uma fissura ali de 1 milímetro, aí mês que vem, quando você for fazer de novo a inspeção, você viu que aumentou para 2, aí já é, né? Já acende uma luzinha, já é um sinal de alerta, ok? E todo sinal de alerta da barragem precisa ser estudado, precisa ser levado a sério, porque ela está avisando, né? Como eu falei para vocês, ela não cai de uma hora para outra, ela não rompe de uma hora para outra. Ela vai falando que vai romper, só que ela fala sutilmente, a gente tem que aprender a ler os sinais dela. Ela não grita que vai cair, mas ela fala. Ela vai falando ali. Você vai tendo movimentação, você vai tendo redução ali do nível, né? Pode estar, às vezes está reduzindo o nível rápido demais, pode ser que a gente vai falar na próxima aula das formas de rompimento. Pode ser liquefação, né? Ou uma fissura. Tudo isso daí você consegue verificar nas inspeções, né, que foram feitas durante uma periodicidade de tempo ali.
Essa imagem aqui, pessoal, é da barragem, né, lá de Brumadinho, certo? Aqui, nessa imagem, está mostrando o desenvolvimento das deformações, né, de setembro de 2018 a janeiro de 2019. Aqui, quanto mais verdinho tiver, melhor. Porque o verdinho significa que não houve deslocamento de material. Se ficar mais próximo do azul aqui, é porque deslocou bastante. Se ficar mais próximo do vermelho também, deslocou. Esse positivo e negativo aqui é questão de gráfico mesmo, né? Coordenada. Okay? Mas o ideal é que esteja aqui no verdinho. Olha aqui ao lado que rompeu, o jeito que ele deslocou. Né? Em que? 3 meses. Então, se tivessem feito as inspeções, se tivessem levado a sério, se tivessem começado a agir nesse momento aqui, ó, lá em setembro, outubro, novembro, né? Talvez a barragem cederia, mas eles poderiam ter tirado o pessoal lá de baixo, né? Talvez tivessem prejuízos somente ambientais e financeiros, não com vidas humanas. Talvez, né, se tivessem feito uma ação, né, antes, prevendo aqui o rompimento, né, não teria acontecido, né, todas aquelas mortes por causa dessa tragédia, né, pessoal? O pessoal fala que foi crime, que foi acidente, foi uma tragédia, né? Foi muita gente que perdeu a vida, perdeu a casa, perdeu tudo. Então, aqui é só para mostrar para vocês, dá para verificar. Né? Vocês tiveram uma disciplina ali de geoprocessamento, eu acho que o Marlos passou alguns programas para vocês, né, que fazem essas imagens, né, através ali de coordenadas. Aí entra lá a topografia, faz as medições ali, por exemplo, de nível. É uma medição simples, você pede o nível da barragem. Você vê que está tendo um deslocamento, não do material em forma de polpa, mas do material sólido, que é constituinte ali dos arredores da barragem, você precisa fazer alguma coisa. Precisa fazer alguma coisa. Porque uma barragem são milhões de litros de material que vai descer. E que vai levar tudo e sai arrastando tudo. Na hora que cai, gente, as ondas ali levam tudo embora. Ok? Que é só para demonstrar mesmo para vocês. E vocês podem ver que é mais aqui, ó, nas beiradinhas que tem alterações, né? Que é aonde eu tenho a barragem mesmo, aonde eu barro o material, né? Em alguns locais eu vou ter mais, outros menos, por causa dessa decantação mesmo, do próprio material, às vezes até na diferenciação do processo, né? Às vezes a chuva aqui captou mais água do que outros locais, né? Então, vai acontecer esse diferenciamento aqui, né? Esse deslocamento de, de terra, né? Das estruturas mesmo, ok? Falando agora da operação. Durante a operação, a gente vai ter alguns processos aí, procedimentos para estar, né, mantendo a operação de uso dessa barragem segura. Primeiro ali, ó, procedimentos para operação em regime de cheias. Como a gente viu, tem época do ano que vai ter mais chuva, consequentemente, a minha barragem vai encher mais. Quando ela está mais cheia, a possibilidade de ruptura é maior, então eu preciso estar intensificando a minha atividade de monitoramento e inspeção. E, né, se precisar de manutenção dela também. Então, o procedimento na época de cheia é diferente do procedimento na época de seca. Lógico, né, tem mais risco de cair numa época de cheia do que numa época de seca. Mas eu não vou parar de fazer o monitoramento na época de seca. Talvez só reduza a frequência. Ok? Então, eu vou precisar desses procedimentos para operação em regime de cheia, né? Que aí eu vou ter que estar, às vezes, abrindo as comportas ali mais vezes para poder liberar a água que fica clarificada em cima, porque, como eu falei para vocês, o sólido decanta, em cima fica uma água clarificada. Essa água precisa ser drenada da barragem, né, para que ela não ofereça esforços
por longos tempos nas estruturas ali da barragem, então eu preciso estar retirando essa água, e a forma de retirar, eu vou retirar mais na época de seca do que na época, perdão, na época de cheia do que na época de seca, ok? Então o procedimento aqui é diferente. Vou ter um procedimento para regime de cheia e um procedimento para regime de seca. Instruções operacionais concisas, o que é isso? Instruções operacionais corretas, sólidas, né? Sobre afluências e descarga. Afluência é o que está chegando na barragem, é a água que está chegando. Descarga é a água que eu vou estar tirando. Então, eu preciso ter um controle disso daí, né? E eu preciso ter as instruções operacionais. Está chegando muita água, o que que eu vou fazer? Eu não posso igualar o fluxo, né? Está chegando ali uma vazão de, sei lá, 1.000 litros por hora. É muito mais do que isso, né? 1.000 litros por minuto, né? Quanto que eu vou descarregar? Por quanto tempo que eu vou descarregar? Eu não posso colocar igual. Se eu colocar igual, eu vou estar levando junto com a água ali, que eu estou retirando, material sólido. Isso daí vai vir água mais sólido. Isso daí aumenta a abrasão, aumenta a parte ali de desgaste mesmo da barragem. Então, isso daí eu preciso estar controlando, né? O que chega, o que eu tiro, quanto que eu vou tirar, quanto que eu vou deixar, aonde que eu vou captar, quais são os níveis normais de operação, né? Até qual nível tá ok, eu não preciso descarregar, certo? Volume de acumulação, curva de descarga e parâmetros de operação do vertedor, quando que eu vou usar o vertedor, quando não vou, fornecimento de energia, quando eu preciso bombear água, né? Eu vou ter uma bomba ali para bombear água, água clarificada. Então, como é que eu vou fornecer essa energia? Como que ela vai chegar para mim se faltar energia elétrica? E aí? Eu preciso descarregar, né? Eu preciso ter um gerador, tudo isso daí, né? Tem que ter instrução operacional, né? É aqueles procedimentos padrões que a empresa tem, né? A empresa faz seus procedimentos todos de acordo com as leis, de acordo com as NS, as normas regulamentadoras, né? E precisa manter isso daí ativo e que seja seguido dentro da empresa. E também que a parte de restrição ambiental. Nem tudo que eu quero eu posso fazer, tem a questão ambiental. Ah, tá cheio de água, é só tirar a água, vou jogar essa água aonde? O que que eu vou fazer com essa água? Tá chovendo muito, eu preciso bombear mais água. Tá, mas para onde que eu vou mandar essa água? Qual que é a qualidade dessa água? A gente vai ver mais para frente. A qualidade da água ali é um fator decisivo. Eu preciso manter uma certa qualidade, eu preciso ver o que eu vou fazer com essa água. Às vezes eu consigo recircular a água no processo, às vezes não, certo? Porque vai depender do que tem nessa água, né? Não é só aquele sólido que decantou, a gente vai ter também minerais dissolvidos na água. Eu preciso estar olhando o pH dessa água, a salinidade, tudo isso daí, antes de movimentar a água ali da barragem. Procedimento para operação de emergência, né, que a gente já falou bastante na última aula sobre o PAI, né? O PAI é um, né, dos procedimentos de operação de emergência, né, o plano de atendimento das emergências, e eu vou ter outros também. Aí tem lá, né, se encher demais, o que que eu preciso fazer? Né? Se secou demais, o que que eu preciso fazer? Ok? Aí vai ter os procedimentos para operações de emergência. Controle de materiais flutuantes ou entulhos. Ele é essencial, né, para estabelecer os procedimentos que vão garantir uma abordagem segura para lidar com esses materiais. Né? A água que eu vou retirar, o ideal é que seja uma água clarificada já, uma água limpinha. Mas eu vou ter ali na barragem várias granulometrias, vários tamanhos de material, né? No geral são mais finos, mas eu vou ter aqueles muito mais finos que, por serem mais finos, vão demorar mais a decantar. Às vezes nem decanta, né? São esses materiais flutuantes aí, ok? Como é que eu vou tirar? Se a água está turva, para onde que eu vou jogar essa água? Eu não posso devolver ela para um rio. O que que é essa partícula que está ali, fininha, bem pequenininha, que não decantou? Então, isso daí eu preciso verificar. Controle de material flutuante, né? Entulhos. Entulhos ali seriam materiais de granulometria diferentes, né? O
Porque às vezes, né, como eu falei um exemplo aí, numa barragem que recebe tudo, recebe o rejeito magnético, recebe o rejeito lá da concentração. Então vai ser materiais diferentes. Então ali gera ali granulometrias diferentes, eu tenho que controlar também. Se eu jogo só magnetita do lado de cá, que é mais densa, costuma ser mais grossa, porque ela não passa por todo o processo. Eu retiro ali depois da moagem, né, que a gente vai falar, acho que, se eu não me engano, semana que vem tem aula de beneficiamento, a gente vai falar dela. Né? O magnetita eu jogo do lado de cá da barragem. Aí, do outro lado, do lado oposto, eu vou estar jogando ali o meu rejeito, que não tem magnetita, que não é magnético. Né? Então, aqui eu vou criar uma pressão maior na minha barragem do que aqui, porque a magnetita é mais densa. Então, eu preciso talvez fazer uma rotação, preciso verificar isso daí tudo, controlar esses materiais. Ok? Controle ali de salinização. Né? O que é a salinização? Né? Como o nome já fala, né? Vem de sal. Então, é uma concentração elevada de sais minerais na água. Né? São aqueles elementos, aquelas substâncias que dissolvem perfeitamente na água. Ok? Quando a água evapora, como está aqui na imagem, a água evapora, esses minerais, né, são chamados minerais, mas não são os minerais que a gente é acostumado a trabalhar na mineração, né, vão ficar ali no local. Então eu vou ter uma água salina. A gente fala que é água salobra, né, porque eu tenho uma alta concentração de sais. Essa salinização da água, ela traz prejuízos, ela danifica a fauna e a flora da região. Dependendo de onde eu jogar essa água, eu posso estar desertificando aquele local, que vai ser uma água salgada, né? Uma água com muita coisa ali dissolvida nela. Então, ela vai prejudicar. Então, eu preciso estar cuidando da qualidade da água, controlando essa salinização, para que eu não tenha prejuízos para a fauna, que são os animais, e para a flora, não só aquática, tá? Ali aos redores também da barragem, ok? Então, preciso estar medindo. Aí ele fala, mas por que vai tirar a água? Deixa a água evaporar, certo? Que uma barragem é grande, você tem uma alta taxa de evaporação, ainda mais no calor que anda fazendo, mas aí eu não posso, porque se evaporar demais, vai ficar sal demais ali. A água que ficar, vai ficar uma água salina. Aí o que eu vou fazer com essa água? Se eu jogar ela no meu processo, ela pode atrapalhar. Eu vou reutilizar ela lá no beneficiamento, lá na flotação. Esses sais que estão dissolvidos atrapalham a minha flotação. Ou então eu vou pegar essa água e vou devolver para o rio. Eu vou salinizar o rio, vou matar os peixinhos que tem lá, vou matar as plantinhas que tem lá. Então a gente precisa estar cuidando da qualidade da água, né? Controlando essa salinização. Então eu tenho a hora certa de retirar a água da barragem ou de deixar. Por isso daí vai fazendo teste, vai medindo ali para projetar qual que é o momento mais ideal de retirar ou de deixar aquela água. É onde o técnico de mineração trabalha também, essa parte de amostragem. Pegar essa água aí, fazer análise dela, análises físico-químicas, né? Verificar pH, verificar a quantidade de sal, verificar clarificação, ixi, a turbidez da água, se ela está clarificada ou não. Tudo isso daí o técnico de mineração faz também. Acompanha também. Tinha alguma dúvida? Bora prosseguir. Controle da eutrofização. O que é eutrofização? Eutrofização, pessoal, é poluição dos corpos de água. Podem ser rios, lagos, córregos, né? Causado por um excesso de nutrientes, de minerais e algo que está na água, certo? Então, eu preciso controlar também. Além do sal, né, que vai ser uma salinização, eu posso ter eutrofização, que vai poluir meus corpos d'água. Lembra da última aula que a gente falou lá da manta, que eles colocam para impermeabilizar o solo, para que não tenha passagem dessa água da barragem para o solo, para que não haja contaminação.
não somente do solo. Eu posso contaminar a água, porque no solo eu tenho água, certo? Eu tenho os aquíferos, que é a água que fica ali no subsolo. É essa água que fica no subsolo que alimenta as nascentes que vão virar um rio lá na frente. Então, eu não posso estar poluindo isso daí, certo? Então, por isso que eu faço ali a impermeabilização. Entra aí a parte de monitoramento da qualidade das águas e regras operacionais, né? A mineradora vai manter ali de acordo com os padrões exigidos por lei. Quanto de sal que pode ter na água? Quanto de turbidez que eu posso ter na água? Turbidez é se ela está limpinha ou não. Qual que é a quantidade de particulados que eu posso manter, porque eu não consigo retirar 100%. Qual que é, vamos lá, a densidade dessa água? Tudo isso daí tem que estar sendo monitorado, né, antes de eu pegar essa água e, né, voltar ela para o rio ou utilizar ela até mesmo dentro do meu processo. Programa de manutenção e controle da faixa de proteção do reservatório. Né, ao redor ali da barragem, a gente vai ver, você precisa estar cuidando, né, ter uma faixa de proteção. Vai ser uma faixa com vegetação ali ao redor, né, vai ter animais, né, na barragem costuma ter até peixinhos, algumas. Isso daí eu preciso controlar. Não vou tirar os peixes de lá, não vou tirar os animais de lá. Preciso manter vegetação, que é igual a mata ciliar. Quando eu tenho vegetação em volta, eu aumento a estabilidade. As raízes, né, a própria planta retirando ali os nutrientes ali do solo ajuda a fixar melhor, ajuda a manter a estabilidade. Então, eu preciso ter um programa de manutenção e controle dessa faixa ali ao redor do meu reservatório, da minha barragem. Ações referentes ao uso e ocupação do solo na bacia de drenagem, né, que é ali também próxima à barragem. Eu preciso ver quais são as ações que estão sendo realizadas ali próximas ao, ao território da barragem. Previsão de cheias, a gente precisa prever, né, tentar prever ali, né, quando que vai ter essas cheias, até qual nível que essa barragem vai subir, né, porque quando chove muito, ela sobe. Então, precisa estar controlando a retirada de água, como eu falei para vocês, né, se está entrando muita água, eu vou ter que aumentar ali a minha descarga, se está aumentando a minha fluência, eu tenho que aumentar a descarga, tem que estar sempre verificando, né, essa quantidade de água ali. Recomenda-se designar órgãos autorizados e responsáveis pela previsão das cheias, né? Procurar ali os com os dados hidrometeorológicos, além de fornecer uma lista de outras fontes de informação que estejam acessíveis. Agora a gente vai para o M do OMI, né? Aquela questão lá que a gente viu até agora foi de operação, agora vamos para manutenção da barragem. Essa manutenção vai ter que ter regras definidas para essa manutenção, procedimentos padrões das unidades, registros e responsabilidades. Então, tudo que eu for fazer, eu vou ter uma regra, vou seguir um procedimento de manutenção para essa barragem, vou ter que registrar, que esse registro vai para aquele relatório que precisa estar sendo enviado para os órgãos responsáveis e vai ter responsável. Responsável ali é o técnico que fez a inspeção, é o líder que assinou a inspeção, ok? É aquela empresa que você contratou para verificar a sua barragem, vai ter as responsabilidades, né? Quem que é o responsável? Quem que alegou que isso daqui está estável ou não? Então tem as responsabilidades. As estruturas associadas e equipamentos para descarga de cheias, deixar que elas permaneçam em total condição operacional. Né? Mesmo que tenha muito tempo que não está chovendo, tem muito tempo que não utiliza aquele mecanismo de descarga, precisa ser testado, precisa ser monitorado, precisa ser verificado, para que quando precisar, ele esteja ativo e operante. As barragens, pessoal, podem ter ali fortalecimento das suas estruturas, né, por concreto ou estruturas metálicas. Não sei se vocês já viram, não é só barragem, taludes também. Utiliza-se muito aí em taludes
cerquinha metálica aqui que eles colocam para evitar queda, evitar deslizamento. Né? Em algumas barragens pode ser utilizado esse, essa estrutura metálica aqui para aumentar a estabilidade dela. Ah, lá em Brumadinho podia ter feito isso? Poderia. Eles poderiam estar fortalecendo ali a parte que estava com tendência a cair. Isso é manutenção. A gente vai ver na próxima aula ali o funcionamento da barragem. Aí eu tenho a parte onde fica a drenagem, os canais, eu tenho filtros nela ali. Aí a gente vai ver, né, essa parte aqui do fortalecimento também das áreas ali da barragem. Na próxima aula a gente vai ver melhor essa parte aqui. Aí eu mostro para vocês. As barragens de terra, né, elas precisam de uma atenção especial, né, de terra, porque é feita de um material não consolidado, né? No caso da mineração, a gente faz com estéreo, com a terra que tem ali mesmo, aquele material que tem ali mesmo. Então, ela vai ter ali manutenções específicas voltadas para o controle de erosão e percolação. Percolação, pessoal, é a passagem de água, a água passar e levar a terra embora, que a barragem é feita ali, né, com um material solto. Lógico que a gente compacta ele um pouquinho ali, mas ele é solto, ele não é um cimento, igual uma barragem que é utilizada na hidrelétrica. É um material que fica solto. Então ele pode percolar. A água pode passar e levar um pouquinho dela. Então tem que ter manutenção específica para controlar isso daqui. Se está chovendo muito, a água está levando um pouquinho da minha barragem. Então tem que verificar isso daí, né? Às vezes impermeabilizar em cima, fazer alguma coisa. E erosão, né, ela acontece do processo de percolação, ele vai aumentando ali, vai levando, né, erodindo também a questão, a parte ali externa da barragem. Controlar a vegetação, ok? A vegetação ao redor, como eu falei para vocês, ela aumenta a estabilidade, né? As próprias raízes das plantas aumentam aí a compactação não, a estabilidade do solo, né? Porque ela agrega ali um pouco, não chega a compactar, mas ela agrega ali o solo, não deixando ali partes soltas para que a água leve embora. Então, a vegetação ao redor da barragem é muito importante. E controlar aqui, ó, tocas de animais. Assim, não, mas como assim? Né? Alguns animais fazem tocas ali perto da barragem, né? Você não vai pensar que uma topeirinha vai derrubar a barragem? Não vai, mas se você tiver uma fissura ali e o bichinho começar a fazer buraco, ele vai aumentar a possibilidade de romper. Né? Então, verificar isso daí. Tem muito bichinho que gosta de fazer toca, né? Em taludes aí, em paredões, né? Coruja, cobra, costumam gostar de topeira, né? De fazer uns buraquinhos ali. Então, verificar. Porque, né? Não que ele vai derrubar a barragem, mas se eu já tiver ali um, uma fissura, algo que comprometa a minha estrutura, aquilo lá pode ser o pavio, né? O que precisava para cair, ok? A estabilidade desses taludes aí é uma etapa essencial e contribui para a segurança de toda a estrutura. A barragem vai ter o talude. Ok? Esse talude da barragem tem que estar em pé, igual o talude da mina. Só que o da barragem eu estou mexendo, né? Trabalhando com um alto volume de água, mais material. Então ele tem que ser um pouquinho mais resistente, né, do que o talude lá da mina. Manutenção dos sistemas de drenagem. Preciso manter sempre o meu sistema de drenagem ativo, operante e seguro. Eu preciso estar retirando a água ali dessa barragem. Nós vamos falar na próxima aula. A água que pode talvez permeabilizar ali nas estruturas da barragem, ele vai aumentar a chance de queda. Porque a água vai pesar, então vai aumentar ali a chance de ruptura. Eu vou ter um peso maior naquele local, um local descampado, um local que não tem uma estrutura ali para segurar ele, não tem uma armação metálica, não tem um concreto. Então a água cai, ela pode levar, né? Vocês já devem lembrar aí, né? No estado do Rio de Janeiro, o pessoal sofre muito quando chove.
naquelas encostas. Porque aquilo ali, quando chove muito, como está desmatado, como tem aquelas construções, né, a chuva vem e vai levando. Além da chuva, eu tenho deslizamento de terra. Esse deslizamento nada mais é do que a chuva que permeabilizou aquilo ali, ou seja, ela entrou ali no solo e ficou, pesou aquele solo, como não tinha nada para segurar ele, ele desceu. Aí é o deslizamento, é onde, né, infelizmente, mata um monte de gente, vai embora um monte de casa, né, vai estrada embora também, porque foi construído em locais que não são seguros. Além de não ser seguros, não tem uma manutenção adequada. Entra o desmatamento. Se tiver vegetação, vegetação segura. A vegetação, ela não deixa a água cair diretamente no solo. Ela puxa um pouquinho da água para ela, né? Vocês podem ver aí, aonde tem árvore, assim, o solo fica mais retinho, mais arrumadinho, porque a árvore, ela segura as gotas de chuva mesmo, né? Para que ela caia com impacto menor no solo. A, a vegetação, ela ajuda muito nessa parte aí de estabilidade. E a primeira coisa que o pessoal faz quando vai construir é retirar a vegetação. Né? Uns vai lá e deixa crescer uma graminha, né? As vegetações muito curtinhas não adianta, tem que ser uma vegetação mais forte para poder ajudar. Né? E junta ali a gravidade, o alto volume de chuva, falta de vegetação, aí vai embora. Desliza, vai tudo embora mesmo. Dúvida por enquanto? Tranquilo, professor. Tranquilo? Tá de Deu para boa. entender? Certo? Obrigado. Qualquer dúvida a gente pode perguntar. Vocês estão muito caladinhos aí. Continuando, né? Manutenção também nos equipamentos, no vertedouro da barragem, nos condutos, nas comportas, acionadores, os dispositivos de acionamento, né? Esse dispositivo de acionamento, ele tem que estar funcionando. Pode ser um dispositivo que ele é remoto, né? Ele é mais afastado. Pode ser um dispositivo que seja mais físico, você tem que ir lá. Precisa estar sempre verificando aí essa parte de manutenção. Entra aqui a parte de instrumentação, né? Essa comporta, ela vai ser aberta como? Vai ser no painel? Vai ser mais próximo? Né? Entra a parte de instrumentação. Iluminação. Iluminação normal de emergência. Né? Eu tenho uma iluminação próxima à barragem, porque eu preciso monitorar ela à noite também, não é só de dia. Né? Então eu preciso dessa iluminação normal. Se tiver um rompimento, essa iluminação normal vai embora. Certo? Então, eu preciso estar verificando ali sempre uma iluminação de emergência. Algo que independa da rede elétrica, talvez, que seja de redes diferentes, para que eu tenha essa iluminação de emergência, se acontecer alguma emergência. E a parte das bombas, né? A bomba para drenagem, para retirada da água. Preciso estar sempre com essa bomba operante, sempre com a manutenção ali em dia. Isso daí vai ter um plano de manutenção, que vai ter ali a periodicidade, o que, que vai ser feito, o que, que vai ser trocado, o que, que vai ser analisado, se é uma manutenção preventiva, preditiva, né, corretiva, né, tentar não fazer corretivo, ser mais preventivo e preditivo, né, não chegar na corretiva, mas se precisar, né, fazer a corretiva antes que a barragem possa romper. Precisa de manutenção nas vias de acesso à barragem, né? E nas estruturas anexas a ela também. Tem que manter esses acessos em condições seguras, para o pessoal ir lá fazer inspeção, o pessoal ir lá fazer monitoramento, até para que se acontecer alguma coisa, para que as pessoas possam utilizar esses acessos aí para fugir, né? Porque vai ter gente trabalhando lá próximo. Então, precisa manter essas vias de acesso aí seguras, em condições, para que elas possam atender ali as solicitações que forem dadas. Manutenção da área da faixa de proteção. Essa faixa de proteção, ela precisa ter por volta de 100 metros ao redor desse reservatório de água, né, para que, se ela subir muito o volume ali, né, eu tenho essa área para ser preenchida, para que a barragem não
né? Não transborde, não aconteça nada. Como é que eu faço essa manutenção? Ações preventivas de delimitação de faixa, incluindo até cercamento. Revegetação das áreas degradadas. Ao redor da barragem, eu preciso manter a vegetação, preciso manter a área verde ali para ajudar. Educação ambiental, participação da comunidade, né? Se deixar, gente, o pessoal vai pescar na barragem. Eles aproveitam para ir para a barragem para fazer bagunça. Tem que cercar, tem que cercar, tem que monitorar, porque é uma área grande. E assim, é uma área privada, é da empresa. Ela precisa cuidar. Tanto a área da barragem quanto a área de preservação permanente, a APP, que é a área que a empresa precisa manter porque ela desmatou para fazer a barragem, que ela desmatou para construir a mina. Então, isso daí tudo é responsabilidade da empresa, né? Tanto que quando pega fogo, né, já começaram a botar fogo em tudo aí, né? Quando pega fogo, o pessoal que trabalha nas unidades tem que apagar, porque é uma área que é de responsabilidade da empresa, né? Aí o pessoal da brigada de emergência sofre muito com isso daí. Aí o povo começa a botar fogo, aí quem vai lá apagar são os funcionários, é o pessoal que trabalha na empresa que faz parte da brigada, porque a empresa ela responde por aquela área ali. Então por isso que tem que ter ali, ó, delimitação, às vezes cerca, né, e monitoramento também. Atualmente tem o drone, ajuda bastante, você vai dar uma monitorada com o drone. Antigamente o pessoal ia de caminhonete, tinha que ficar dando volta de vez em quando ali para verificar, porque o pessoal, né, desmatava, queimava, fazia, fazia a festa nessas áreas de preservação. Fiscalização permanente e rigorosa, né, com técnicas modernas de sensoriamento remoto, ações corretivas com retirada de invasores, né? Já aconteceu, né? Fazerem aí a parte aí de monitoramento mesmo do local, tem gente lá e você tem que pedir para sair, né? O pessoal indo para lá pescar, por exemplo, nas barragens, o pessoal vai. Não é um, não é um pesque pague, não é uma lagoa, né? Barragem tem risco, né? Não é um local de lazer. Precisa estar tendo ações corretivas ali para que não tenha invasão. Inspeção, perdão, e monitoramento, né? Isso daí vai ser, né, a parte de inspeção mesmo da barragem, verificar como é que ela está. Vou seguir aí padronizações, vou verificar os tipos de inspeção para cada barragem, para cada tipo de barragem. A barragem que está começando agora, ela tem um tipo de inspeção diferente da que já está quase sendo descomissionada. Propósito de cada inspeção. Ó, vou fazer uma inspeção hoje, o que que eu vou verificar? Vou verificar a estrutura física. Eu vou verificar a pressão que o líquido está fazendo sobre a parede da barragem. Eu vou verificar o nível que está essa barragem. Então tem que ter um propósito. Não é ir lá e falar, eu fiz a inspeção, só olhei, foi só visual. A barragem está em pé, beleza. Não, tem que ter propósito para cada inspeção. Vou fazer essa inspeção para verificar a condição estrutural dela. Vou fazer essa inspeção para verificar a quantidade de água que tem nela, certo? Frequência dessas inspeções. Vai ser uma vez por mês? Vai ser toda semana? Está chovendo muito? Eu vou eu vou aumentar essa frequência, perdão, vou diminuir o prazo entre uma inspeção e outra. Ou então, não, tá tudo ok, dá para dar uma espichada aí nesse prazo, ok? Itens a serem inspecionados, né? Hoje eu vou inspecionar as comportas. Hoje eu vou verificar nível de água. Hoje eu vou verificar as tubulações que estão trazendo rejeito, ver se não tem nenhum entupimento. E por aí vai. Toda a documentação necessária, né? Se está tudo ok, se os relatórios estão sendo emitidos, porque não tem jeito de fazer igual o pessoal faz com trabalho de escola, entregar, o negócio é para entregar amanhã, você faz hoje, não tem jeito. Então tem que estar sendo alimentado aí essa documentação, esses relatórios diariamente, né? Porque não é um relatório pequeno, são relatórios enormes aí. Qualificação e treinamento dos inspetores, né? Quem vai fazer essa inspeção são funcionários da empresa.
Então, precisa treinar eles. O que que você vai olhar? Por que que você está fazendo isso? Né? Porque eles vão, como eu falei para vocês na aula passada, vão assinar, vão pôr o nome dele lá. E eu estou atestando que ela está estável, que a estrutura está segura, que eu posso trabalhar ali tranquilamente, que não vai acontecer nada. Então, eu preciso treinar o pessoal, qualificar, para que eles entendam a gravidade do negócio, né? A responsabilidade deles, certinho? Às vezes tem empresa, como eu falei para vocês, que contrata outras empresas qualificadas ali do ramo para fazer essa inspeção. Aí essa que foi contratada entrega um relatório e a mineradora pega esse relatório junto com o dela e entrega para os órgãos competentes. Procedimento para correção de possíveis deficiências, né? Verifiquei que está tendo uma fissura, está começando uma rachadura de leve ali. O que que eu vou fazer? Qual que é o procedimento? Aí vai sentar todo mundo, fazer várias reuniões, pegar o pessoal ali da civil, o pessoal da engenharia de Minas, o pessoal do meio ambiente, vai sentar todo mundo e vai ver qual que é o procedimento mais correto para ser feito naquela questão. Ou, não, por enquanto, não precisa fazer nada, mas vamos aumentar a periodicidade de inspeção, vamos acompanhar de perto, que isso daí pode ter sido porque choveu, às vezes não é uma fissura, certo? Então, verificar essa questão, né, dessas correções, dessas deficiências. Inspeções regulares e emergenciais, eu tenho aquela periodicidade, se eu ver qualquer coisa que me chame a atenção, eu vou fazer inspeções emergenciais, eu vou fazer elas com um prazo menor entre uma e outra, e a instrumentação. O que que eu estou utilizando para fazer essas medições? Eu posso estar melhorando isso? Não, não consigo? Entra na parte aí também de inspeção e monitoração. Os sismos, pessoal, que são as movimentações ali, né, do solo, movimentações, né, do manto, que pode ser gerado por vários fatores. No Brasil, quase não tem, certo? Essa movimentação, porque a gente está no meio de uma placa tectônica, apesar que já teve registros de movimentações, e as movimentações não são somente ali da própria placa, podem ser por falhas geológicas, por rachaduras aqui na, na rocha-mãe, pode dar uma baladinha ali, pode ter um sismo. As barragens têm que ser planejadas e avaliadas para resistir a esses movimentos do solo. Tainara, monitoramento é a mesma coisa. Não tem diferença. A Tainara perguntou aqui qual que é a diferença. É a mesma coisa, tá bom? Então, essas barragens precisam resistir a esses movimentos. Lógico que num local que tem mais sismos, né, mais movimentos aí do solo, essa barragem vai ter que ser projetada para resistir mais. Em locais que tem menos, né, ela vai ser projetada para resistir ali a quantidade que tem naquela região. Associados ali ao sismo máximo de projeto. Quando eu vou projetar uma barragem, eu sempre exagero nas, nos fatores de segurança, eu sempre exagero nos fatores que eu vou considerar, né? Eu preciso de uma barragem, por exemplo, com um volume X, com a capacidade X. No meu projeto, eu vou projetar uma com uma capacidade X mais 2, por exemplo, X mais 3. Eu sempre faço a mais, né? Para que ela seja segura. Essa questão do sismo máximo de projetos, eu pego ali um valor, né, não é tão absurdo, mas assim, bem acima do que eu tenho no histórico da região. Pega a escala ali, ó, escala Richter, né, de tremores que tiveram na região, eu jogo acima para fazer o projeto. E caso haja um sismo maior, não, a minha barragem foi projetada para aguentar 10, está tendo um 8 ali, beleza. Certinho? Sem comprometer ali a capacidade do reservatório, né? Sem comprometer a capacidade da barragem. Lógico, pessoal, se tiver um terremoto aqui no Brasil,
que não tem. Do nada, aconteceu um terremoto, as nossas barragens não foram projetadas para terremotos de grande escala, tá? Vamos ser sinceros. Se acontecer, não vai ter jeito, porque no Brasil não tem terremoto, e não tem esses abalos, né? Quando tem uma variação, é muito pequeno. Então, as nossas barragens foram projetadas para pequenas variações. Caso aconteça alguma coisa que tenha uma variação alta, as barragens não vão ficar em pé. Entende? Já em locais que tem, eles já fazem ela, né, com uma estrutura para resistir. É igual na China, né? Na China, os prédios lá, eles são projetados para no terremoto ele dançar e não cair. Porque lá tem terremoto direto, né? Aqui no Brasil não tem. Então, se acontecer um aqui, né, eu sinto muito, mas a gente tá lascado. As cheias, que é a quantidade de chuva ali, né, de líquido mesmo que vai para a barragem, elas são projetadas aí, levando em consideração a passagem da cheia afluente de projeto. Essa cheia afluente de projeto também é um valor mais exagerado ali, igual eu falei para você daquela chuva decamilenar, né, que a gente utiliza para fazer o projeto da barragem, para que ela suporte acima do que já aconteceu, do que eu tenho ali, né, nas minhas análises. Isso aqui entra geoestatística. Quem gosta de cálculo, você faz ali vários cálculos estatísticos de probabilidade para poder ter ali essa cheia afluente de projeto, chamado CAP, CAP. Ela é a maior cheia selecionada para propósito de projeto ou avaliação de segurança de uma barragem. É aquela chuva decamilenar. É como se tivesse calculado ali aquela chuva decamilenar, que é a quantidade de água ali que a minha barragem vai suportar sem vir a romper ou comprometer as suas estruturas. Ok? Os dispositivos de descarga, em algumas situações específicas, pode ser necessário adotar critérios distintos dos estabelecidos, né? Talvez em alguma emergência, como eu falei para vocês, a carga que chega não pode ser igual a que sai, né? Eu tenho que ter uma diferença ali. Às vezes eu vou ter uma situação específica, eu vou ter que aproximar bastante a quantidade que está entrando para a quantidade que está saindo, né? Eu tenho que ter essa flexibilidade. Essa flexibilidade aí, ela vem de particularidades. Nenhum minério é igual, nenhuma mineradora é igual, certo? Porque os solos são diferentes, a quantidade de chuva é diferente, a granulometria é diferente, às vezes tem a mesma composição química, mas o relevo é diferente. Então eu vou ter particularidades de barragem para barragem, né? Olhando de longe é tudo igual, mas no dia a dia você vai ver que não é. Depende do material, depende da porcentagem de sólidos do rejeito que eu estou jogando ali, depende do rejeito que eu estou jogando ali, depende do local. Eu tenho vários fatores aí, a gente vai ver também lá no beneficiamento, por exemplo, né? Eu tenho aqui na nossa região, nós temos fosfato, Araxá, Tapira, Catalão, Patos de Minas, tudo aqui tem fosfato. Serra do Salitre, é tudo fosfato e até próximo, mas os processos não são iguais. A usina de Araxá não roda o minério de Tapira. E olha que os dois é fosfato, então, assim, ó, coladinhos. Para quem não é da região aqui, Araxá e Itapira é coladinho. São cidades vizinhas aqui. Aí tem uma mineradora em Itapira e tem uma mineradora em Araxá. Né, tem uma unidade, que é a mesma empresa. Só que o minério é diferente. E eles estão coladinhos ali. Acontece aqui na nossa cidade de Araxá também a questão do nióbio com o fosfato. Tem uma parte da mina ali que é das duas empresas. Porque tem tanto nióbio quanto fosfato. Então não é igual, pessoal. Então as barragens também não vão ser iguais, né? As usinas não vão ser iguais. Vai ser projetado de acordo com as particularidades daquela região, daquele local, daquele material. A borda livre, essa imagem está um pouquinho embaçada, mas depois, quando vocês pegarem o slide, acho que vai estar melhor para ver. É essa parte aqui de cima da barragem. Ela é uma parte que é projetada para ficar sem ser
invadida pela água, para poder dar uma segurada ali nas ondas que podem acontecer dentro dessa barragem devido ao vento, certo? Não vai ser ondas gigantes, mas, né, ela tem uma ondulação, que entra a água, o rejeito que está chegando, mais o vento, ele vai fazendo uma certa ondulação. Então, eu preciso de manter aqui em cima um espacinho chamado borda livre, né, para que essas ondas quebrem ali sem danificar a estrutura da minha barragem. Na próxima aula a gente vai ver essa estrutura aqui, ó. Toda ela e tudo que tá ligado aqui, como é que é feita a drenagem, né, essa parte aqui, granulometria, a gente vai ver tudo na próxima aula, essa questão mais estrutural aqui da barragem. Capacidade de descarga das estruturas hidráulicas. O dispositivo de descarga tem que ser capaz de lidar ali com a cheia fluente de projeto, considerando o amortecimento de cheias, sem permitir que o nível do reservatório ultrapasse a borda livre. Então, eu tenho que calcular ali o projeto da barragem, né, de acordo com a cheia fluente de projeto e jogar ali para cima a borda livre. E eu preciso descarregar a minha água, retirar a água, para que ela não suba para a minha borda livre. Eu tenho que deixar ela abaixo. Meus dispositivos de descarga precisam ser dimensionados para fazer essa descarga de forma eficiente. Não vou botar uma bombinha sapo lá, que ela não vai dar conta. Tem que ser uma bomba mais robusta, uma bomba com mais bombas, né? Uma, não é uma só também, mais bombas ali, para poder estar retirando essa água. Operações durante as cheias, né? Como eu falei para vocês, né, muda a operação. Enquanto está chovendo muito, pode acontecer da mineradora dar uma reduzida ali na produção. Hoje em dia não se faz mais isso, mas alguns anos atrás, quando chovia muito, a mina parava. A mina parava, o pessoal da mina parava de retirar material, porque ficava menos estável. Fica menos estável com chuva, né? Aí eles paravam ali, já pensando também na barragem. Eu paro a mina, reduzo o beneficiamento, então eu vou ter menos rejeito para jogar na barragem, minha barragem vai ter capacidade para suportar essa água que está vindo da chuva, certo? Então tem empresa que dá uma reduzida aí. Hoje em dia o pessoal ainda roda, a mina não para, certo? Mas quando está chovendo demais, né, eles reduzem um pouco ali a retirada. Certinho? Essas normas aí têm que estar descritas no manual de operações, né? Tem que estar no planejamento da empresa. Operação dos equipamentos de controle de descarga, como os dispositivos de descarga e a entrada de água devem funcionar e o nível de automação que eles têm precisa ser decidido de acordo com o minério, de acordo com o local, de acordo com a produção daquela empresa, daquela mineradora. Em caso de uma enchente que possa causar algum dano nessa operação da automação ali do local, desse controle de descargas, deve ser planejado algo, né, para garantir um funcionamento confiável desses equipamentos de descarga, para que não tenha inundações, para que não tenha a questão de transbordar a minha barragem. E a gente finaliza por aqui, pessoal. Aí terminou ali a questão das páginas que foram separadas para a aula de hoje. Na próxima aula, que vai ser a última de estabilidade de taludes e barragens, a gente vai ver a questão da, da construção de uma barragem, a parte de drenagem e os tipos de ruptura. Por que que ela rompe, como ela rompe, qual que é o caminho que esse material vai fazer, é um pouquinho da parte de geotecnia, ok? Vocês têm alguma dúvida? Tá Eu tranquilo? não, tranquilo. Eu falei um pouco rápido, porque tinha muita coisa para passar, eu fiquei com medo de não dar tempo, pessoal. Mas eu acho que deu certo. Qualquer dúvida, vocês podem estar me chamando,
tá ok? Eu passei o telefone para vocês. Nesse slide também vai ter, né? Vocês podem me chamar no WhatsApp, que eu tiro a dúvida de vocês, certinho? A próxima aula é com você, Alisson? De hoje, não. Hoje? Não. Ah, Você tem mais aula hoje? não agora. Não, não é minha, não. Vai ter aula minha, se eu não me engano, na próxima semana, sem ser na semana que vem, na outra. Primeira semana de março ali, mas a gente tem que verificar o dia por causa do carnaval, né? Que estava marcado para o dia 3. Aí eu não sei se vai ter, se não vai ter. Mas daqui 2 semanas a gente já está junto de novo. Aí vai ser beneficiamento, Certinho, obrigada. sim? Então, obrigado, pessoal. Boa noite para vocês. Até a próxima aula. Ótima noite, professor. Boa Você noite. também. Obrigado, gente. Valeu, um abraço. Um abraço, até mais.